Olá pessoal, hoje a gente tem pela frente um papo super importante e fascinante sobre os fundamentos da alimentação das crianças, focando exatamente nos 4 pilares da nutrição infantil. Sabe aquele momento da refeição que às vezes gera uma tensão em casa? Pois é, a gente vai mergulhar em um modelo recomendado pela Organização Mundial de Saúde que literalmente vira o jogo e transforma a dinâmica em família. É uma verdadeira mudança de chave. A gente sai daquele sistema de controle total e entra num modelo focado na escuta, na percepção e na conexão real. Vamos lá? Afinal, o que é isso na prática? A alimentação responsiva é, no fundo, uma via de mão dupla, uma relação superfluida entre o cuidador e a criança, baseado, claro, num respeito profundo e numa comunicação constante. E o mais incrível é que essa dinâmica vai construindo refeição após refeição um ciclo fortíssimo de confiança e autonomia. Para ter uma ideia, tem um estudo muito famoso de Black e Abud, de 2011, que mostrou por A mais B que a responsividade de quem cuida é o grande elo para o desenvolvimento saudável. Ou seja, a ciência nos diz que não é sobre o que a gente coloca no prato, mas exatamente sobre como a gente interage em volta dele. Então, qual é o nosso mapa de hoje? Primeiro, a gente vai ver o que é alimentação responsiva, depois o que evitar na mesa. Em seguida, vamos detalhar os 4 pilares da OMS, passar pela divisão de responsabilidades e, para fechar, vamos entender os impactos a longo prazo. Então, na parte 1, o que é alimentação responsiva e como a gente constrói confiança através da comida. A mecânica principal aqui tem uma simplicidade, que é de verdade muito poderosa. Funciona mais ou menos assim. A criança emite alguns sinais super instintivos e básicos, tipo indicar que está com fome, que já está cheia ou demonstrar algumas preferências. De outro lado, o adulto responde a esses sinais com atenção e, principalmente, com consistência. Percebem como isso cria um feedback maravilhoso? Quando a criança percebe que a voz dela é ouvida e validada, a autonomia e a confiança dão um salto. Vira uma espécie de dança, onde os dois lados têm voz e participam ativamente dessa rotina. Parte 2. O que evitar na mesa? Vamos falar sobre armadilhas comuns e como a gente pode ajustar a rota. Olha, é super comum a gente escorregar em alguns hábitos, sempre com a melhor das intenções. Todo mundo quer ver a criança bem alimentada, mas existem 2 extremos que são verdadeiras armadilhas perigosas. De um lado, a gente tem a postura autoritária ou controladora. Sabe quando rola aquela forçação de barra para raspar o prato? Ou castigo e chantagem envolvendo a comida? Pois é, do outro lado temos o extremo oposto, a postura passiva ou permissiva. É aquela em que não tem regra, não tem estrutura. A criança dita o cardápio inteiro e não existe limite para nada. Infelizmente, qualquer um desses 2 caminhos quebra totalmente aquele ciclo de confiança que a gente acabou de falar e prejudica o desenvolvimento saudável. Parte 3. Os 4 pilares da OMS. A essência do modelo e os 4 pilares da nutrição infantil. Vamos detalhar isso. Os 2 primeiros pilares dão o tom e a harmonia de qualquer refeição. O pilar número 1 é uma regra de ouro, sem pressa e sem força. A refeição precisa acontecer devagar, respeitando sempre o ritmo natural da criança. Não dá para forçar, porque a ciência já comprovou que a pressão externa só aumenta a chance de recusa alimentar e gera uma baita ansiedade. O segundo pilar é pura conexão. É saber manter contato visual, bater um papo gostoso sobre coisas neutras, sorrir. Isso transforma o clima na hora. A mesa deixa de ser um local tenso e passa a ser um ambiente super acolhedor e positivo. E isso nos leva aos próximos 2 pilares, que focam essencialmente no ambiente físico e na observação. O pilar 3 bate na tecla de minimizar ao máximo as distrações.
Nada de telas de celulares, TVs ligadas ou um monte de barulhos. Isso tira o foco e desconecta completamente a criança daqueles sinais internos tão importantes de fome e saciedade e que exigem atenção para serem notados. Já o quarto pilar, que inclusive é super destacado no Guia Alimentar para as Crianças Brasileiras, é sobre servir a comida sempre num prato separado. Isso é genial porque permite que os adultos tenham uma visão clara e nítida do que a criança realmente comeu, respeitando as porções dela e evitando uma superalimentação sem querer. Parte 4. A divisão de responsabilidades. Afinal de contas, quem faz o que nessa história toda? Aqui entra o famoso e aclamado modelo da pesquisadora Ellen Satter, que traz um baita alívio para as famílias. Ele divide os papéis de jeito exatamente assim, e que não dá para negociar. Na prática, funciona assim: quem cuida assume inteiramente a gerência da estrutura. O adulto decide o que vai ser servido, quando a refeição vai acontecer na rotina e onde. Toda essa logística nutricional é papel do adulto. Ponto final. Agora, adivinha de quem é a palavra final sobre o próprio corpo? Da criança, claro. Ela decide de forma exclusiva se vai comer o que foi oferecido e quanto vai efetivamente comer daquela refeição, sempre com base naqueles sensores internos. O grande X da questão aqui é o seguinte: forçar a criança a comer bagunça e interfere ativamente no aprendizado neurológico dela, de se autorregular. E quer saber, é um tiro no pé a longo prazo, criando exatamente os problemas que a gente tenta evitar. Quando a gente respeita direitinho os papéis de cada um nessa divisão, a gente abre um espaço vital para a criança aprender a confiar no próprio corpo, perceber com precisão que está satisfeito ou se a barriga ainda está roncando. É uma habilidade profunda de vida que só se constrói ali, na mesa, com respeito todo o dia. Parte 5. Impactos de longo prazo. O que acontece quando a gente ignora esse modelo estruturado? Ignorar práticas e não adotar a alimentação responsiva tem um custo alto e os riscos afetam o desenvolvimento das crianças por anos a fio. Para começar, tem o risco da obesidade. Se a saciedade é ignorada repetidas vezes, o cérebro acaba aprendendo a comer além do necessário, silenciando o aviso de que já está satisfeito. Tem também o outro lado da moeda, o déficit nutricional. Aquela pressão toda cria uma recusa tão persistente que pode até comprometer a curva de crescimento. Sem falar no perigo de desenvolver transtornos alimentares por causa de uma relação tensa e ansiosa com a comida desde cedo. E claro, o famoso conflito familiar, onde a mesa, que deveria ser um lugar de conexão, vira um verdadeiro e estressante campo de batalha. Dados da OMS de 2020 reforçam isso. Crianças criadas debaixo dessa pressão perdem de fato a capacidade natural de responder aos próprios sinais internos. Preocupante, né? Bom, a gente vai chegando ao fim de nossa exploração de hoje com uma reflexão que é fundamental para o futuro da saúde infantil. Toda criança merece cultivar uma relação pacífica, respeitosa e muito saudável com a comida, desde os primeiros anos de vida. É uma ótima notícia que a ciência traz e que existe muito suporte e informação sólida para colocar toda essa teoria maravilhosa em prática dentro de casa. Focar nos 4 pilares da nutrição infantil e garantir o respeito a quem faz o que na hora de comer é algo transformador. Afinal, a confiança que a gente serve na mesa hoje é exatamente o que vai nutrir um desenvolvimento seguro e autônomo amanhã. Então fica aqui a última pergunta. Afinal, como a próxima refeição pode ser transformada no primeiro grande passo para consolidar de vez a alimentação responsiva? Pense nisso, um abraço e até a próxima!